O sol de 1864 não era apenas uma fonte de luz sobre o sertão da província. Era uma lâmina incandescente que cortava a pele e drenava a esperança de qualquer ser vivo que ousasse respirar sob aquele céu de zinco. O silêncio daquela tarde só era quebrado pelo estalo da terra se abrindo em fendas profundas, como bocas famintas, pedindo uma gota de misericórdia. Nas terras da fazenda Sossego, o nome era uma ironia amarga, gravada em ferro e sangue. O coronel Tristão de Alencar observava o horizonte da varanda de sua casa grande, protegido pela sombra espessa e pelo privilégio do poder. Para ele, a seca era apenas um detalhe contábil, uma inconveniência que não afetava sua mesa farta ou sua autoridade absoluta. O gado morria nos pastos distantes, mas os cavalos de raça do coronel, sua maior vaidade, tinham tratamento de nobreza. Enquanto homens e mulheres definhavam, os animais bebiam água límpida, trazida das profundezas do único poço que ainda pulsava vida na região. Naquela propriedade, a hierarquia da sobrevivência era clara. Primeiro o coronel, depois seus bens e, por último, os seres humanos que ele chamava de peças. O registro que recuperei nos porões da antiga comarca, um papel amarelado e roído pelo tempo, revela que a crueldade de Tristão não conhecia limites geográficos ou morais. Bento, um ancião que já havia servido a 3 gerações daquela família, era o retrato vivo do descaso. Ele não era mais do que uma sombra cansada, arrastando os pés pela poeira vermelha que subia a cada passo. Com a garganta em chamas e a visão turva pelo calor, Bento cometeu o erro de acreditar na humanidade, de quem só conhecia a posse. Ele se arrastou até o poço principal, o lugar onde a água era reservada exclusivamente para os animais de montaria do senhor. Cada centímetro daquele percurso era uma agonia silenciosa, um pedido de socorro que ninguém ousava ouvir em voz alta. O coronel Tristão, do alto de sua varanda, viu o vulto de Bento se aproximar da água sagrada de seus cavalos. Ele não chamou um feitor, não gritou um aviso. Ele desceu as escadas com a calma de quem vai abater uma presa ferida. A tensão no pátio da fazenda tornou-se física, um peso que impedia os outros trabalhadores de sequer levantarem os olhos do chão. Bento estava a poucos passos do coxo, quando a sombra do coronel se projetou sobre ele, longa e fria como um presságio. O ancião, com a voz que era apenas um sussurro seco, pediu um único gole, uma fração do que os cavalos desperdiçavam. A resposta de Alencar não foi um gesto de negação, mas um decreto que selaria o destino de todos naquela fazenda. "Água ali é só para cavalo", disse o coronel, com uma voz desprovida de qualquer emoção humana. Ele deu as costas ao homem que o carregara no colo quando criança, deixando-o ali, cercado pela abundância que lhe era negada por puro capricho. Bento morreu horas depois, com a boca cheia de terra seca, tentando extrair umidade do chão que o sistema o obrigara a lavrar até o último suspiro. O sistema tentou enterrar essa história, mas as paredes da Casa Grande guardam ecos que o tempo não consegue abafar. Se você acredita que a justiça deve ser buscada, mesmo nos registros mais obscuros da nossa história, inscreva-se no canal agora, para que casos como este não caiam no esquecimento. A investigação está apenas começando, e o que virá a seguir mudará sua percepção sobre o que era a lei no interior do Brasil. Sebastião assistiu a tudo de longe, com os punhos cerrados e o ódio cozinhando sob a pele negra. Ele era o que o sistema chamava de peça, uma engrenagem na máquina de moer gente de Tristão de Alencar. Mas dentro dele pulsava algo que o coronel não podia comprar: dignidade. Enquanto os outros choravam em silêncio, Sebastião memorizava cada detalhe daquela injustiça, guardando-a para o dia do acerto de contas. A morte de Bento poderia ter sido apenas mais uma estatística de uma seca devastadora, se não fosse o que aconteceu semanas depois. O recrutamento forçado para a Guerra do Paraguai bateu à porta da fazenda Sossego, trazendo o pânico para aqueles que viviam no luxo. O império precisava de sangue, e o nome de Afonso de Alencar, o herdeiro mimado do coronel, estava no topo da lista. Afonso era a antítese do pai em força, mas seu igual em arrogância e covardia. Um jovem dissipado,
cujos únicos combates haviam sido em mesas de jogo e bordéis da capital provincial. Ao saber da convocação, o pânico tomou conta da Casa Grande, e o coronel Tristão percebeu que seu poder local de nada valia contra a máquina de guerra de Dom Pedro II. Foi nas sombras do escritório, entre garrafas de conhaque e pilhas de documentos, que a traição institucional começou a ser tecida. O coronel mandou chamar o escrivão local, um homem cujo caráter era tão maleável quanto o papel que ele carimbava. O plano era simples e diabólico: rasurar as listas de voluntários da pátria e substituir o filho do senhor pelo escravo que mais se destacava. Sebastião foi chamado à presença do coronel sob o pretexto de uma nova tarefa. Ele não sabia que sua vida estava sendo negociada por algumas moedas de ouro e uma canetada criminosa. Alencar prometeu a Sebastião algo que ele desejava mais que a própria vida: a alforria, assinada e reconhecida, caso ele aceitasse lutar no lugar de Afonso sob uma identidade falsa. O papel que o coronel apresentou a Sebastião era uma mentira lavrada em cartório, uma promessa que o sistema nunca teve a intenção de cumprir. Sebastião, movido pela esperança e pelo desejo de escapar daquele inferno de terra seca, aceitou o fardo de uma guerra que não era sua. O que ele não sabia era que o coronel já havia planejado que ele nunca retornasse dos pântanos do Chaco para cobrar a dívida. A partida de Sebastião foi discreta, como se ele fosse apenas uma mercadoria sendo devolvida ao Estado. Ele partiu com o nome de Afonso de Alencar costurado em seu uniforme, carregando a farsa de uma elite que enviava outros para morrer em seu nome. O coronel sorria, acreditando ter resolvido 2 problemas com uma única manobra. Salvou o filho e se livrou do homem que guardava o segredo da morte de Bento. Mas o que o coronel Alencar não previu foi que o inferno das trincheiras no Paraguai seria o lugar onde Sebastião encontraria sua verdadeira natureza. Onde outros viam apenas morte e lama, Sebastião via padrões, sons e a linguagem da própria terra. Ele não era mais o homem que aceitava ordens em silêncio. Ele estava se tornando uma lenda, forjada no fogo da artilharia de Solano Lopes. Nas margens do rio Paraguai, entre a febre que matava mais que as balas e o fumo sufocante da pólvora, Sebastião revelou uma característica especial. Os oficiais brasileiros, acostumados com a teoria dos manuais europeus, demoraram a notar que aquele soldado substituto possuía uma memória cartográfica infalível. Ele conseguia ler o terreno como se as colinas e pântanos lhe sussurrassem segredos. Mais do que isso, Sebastião desenvolveu uma capacidade intuitiva de antecipar o movimento inimigo através do som da terra. Ele encostava o ouvido no chão úmido e sabia, com minutos de antecedência, se a cavalaria paraguaia estava se aproximando ou se a artilharia pesada estava sendo posicionada. Enquanto os comandantes de carreira batiam cabeça em mapas mal desenhados e imprecisos, era ele quem guiava os destacamentos. O homem que o coronel desprezara, o homem a quem ele negaria até um gole de água, tornou-se a bússola silenciosa de um batalhão inteiro. Sem o conhecimento de Sebastião, centenas de soldados teriam sido trucidados nas emboscadas de Curupaiti. Ele não lutava pela glória do império, nem pela honra da família Alencar. Ele lutava para sobreviver e para um dia voltar e mostrar o papel que lhe fora prometido. A guerra é uma professora cruel, e Sebastião aprendeu a ler não apenas o terreno, mas também as intenções dos homens poderosos. Ele percebeu que a medalha que começavam a cogitar para o herói Afonso de Alencar seria o seu maior trunfo ou a sua sentença de morte. A tensão crescia a cada batalha vencida, pois Sebastião sabia que, para o mundo oficial, ele não existia. Enquanto isso, na Fazenda Sossego, o verdadeiro Afonso vivia uma vida de luxo e mentiras, sendo celebrado nos salões da sociedade como um jovem patriota que estava servindo a pátria em missões secretas. O coronel Alencar alimentava a farsa com cartas forjadas que ele mesmo escrevia, descrevendo as supostas bravuras do filho no fronte, enquanto Sebastião sangrava de verdade nas trincheiras. A corrupção do coronel era uma rede vasta que envolvia desde o escrivão da vila até altos funcionários da província. Todos ganhavam uma parte para manter o segredo de que o herdeiro dos Alencar nunca tinha pisado em um campo de batalha.
Eles pensavam que a guerra consumiria Sebastião, que o corpo do escravo substituto apodreceria em alguma vala comum no Paraguai, levando o segredo para a tumba. Inscreva-se no canal agora para acompanhar como essa investigação revela que a verdade tem uma força que nenhuma rede de corrupção consegue conter. Do Brasil para o mundo, estamos resgatando os nomes que a história oficial tentou apagar com o pó do esquecimento. O que aconteceu no desembarque dos veteranos em 1870 foi o início de uma caçada que o coronel Alencar nunca imaginou enfrentar. A guerra não terminou quando os tiros cessaram em 1870. Para Sebastião, a verdadeira batalha começou no momento em que ele pisou novamente em solo brasileiro, carregando no peito uma condecoração de mérito militar. Ele trazia consigo mais do que honra. Trazia uma carta de liberdade assinada por um general moribundo em pleno campo de batalha, um documento que valia mais que o ouro do coronel. Aquele general, salvo por Sebastião em uma retirada estratégica sob fogo cruzado, reconhecera a fraude antes de morrer. Ele sabia que o homem à sua frente não era o herdeiro de uma fazenda, mas um gigante que o sistema tentava ocultar. Esse documento era a prova de que Sebastião havia cumprido sua parte do acordo. E muito mais. Ao retornar à fazenda Sossego, esperando encontrar o reconhecimento e a liberdade prometidos, Sebastião foi recebido não com flores, mas com correntes. O coronel Alencar, ao ver o homem que deveria ter morrido retornar como um herói, agiu rápido para proteger sua rede de mentiras. A ordem de prisão já estava pronta, baseada em uma acusação absurda de deserção e roubo de identidade. O coronel montara uma farsa jurídica para apagar o rastro da substituição ilegal de seu filho Afonso. Se Sebastião fosse preso ou executado como desertor, a história do herói Afonso permaneceria intacta e a alforria prometida nunca precisaria ser entregue. Tristão de Alencar acreditava que a lei era uma ferramenta que ele mesmo afiava conforme sua conveniência. Mas a liberdade negada tornou-se uma dívida de sangue que Sebastião não estava disposto a perdoar. Ele havia aprendido no Chaco que o terreno mais perigoso não era o pântano inimigo, mas o coração dos homens traidores. Ele sabia que o registro militar original, aquele com o nome rasurado e a verdade escrita entre as linhas, ainda existia em algum lugar. A caçada de Sebastião não começou com armas de fogo, mas com a busca por um papel que provasse a vergonha nacional da família Alencar. Ele sabia que o sistema era corrupto, mas também sabia que o sistema tinha medo de escândalos que chegassem aos ouvidos do imperador. O inimigo verdadeiro esperava em casa, protegido por leis que mudavam de cor, mas Sebastião agora era um mestre em ler as sombras. A tensão estava prestes a atingir o seu ápice, e o confronto final não seria apenas por uma vida, mas pela alma de uma nação construída sobre mentiras. O coronel Alencar pensava que tinha vencido ao trancafiar o herói, mas ele se esqueceu de um detalhe fundamental. Sebastião não estava mais sozinho. O que o coronel não sabia era que os outros soldados que lutaram ao lado de Sebastião sabiam a verdade. Eles viram quem carregou o general, eles viram quem ouviu a terra, e eles não iam permitir que o seu verdadeiro comandante fosse sacrificado por um covarde que nunca sentira o cheiro da pólvora. A justiça que o Estado negava estava sendo preparada nas ruas, no silêncio dos quartéis e no coração daqueles que o coronel sempre desprezou. A morte de Bento, a sede negada, a troca criminosa de nomes, tudo estava prestes a colidir em um único ponto de ruptura. O coronel Alencar ainda não sabia, mas o rio de sangue que ele começou a verter ao negar um gole de água ao idoso estava prestes a inundar o seu próprio palácio de mentiras. A pergunta que fica no ar e que os registros da época tentaram esconder é: até onde ia o alcance dessa rede de corrupção? O que Sebastião descobriu naquela cela mudaria o curso da história da província para sempre. As grades de ferro da cadeia da vila estavam cobertas por uma ferrugem centenária, mas para Sebastião, elas eram menos opressoras do que o olhar de Tristão de Alencar. O cheiro de mofo e urina daquela cela úmida contrastava com o aroma de pólvora e terra molhada que o acompanhara nos últimos 5 anos. O coronel não se deu ao trabalho de descer até o calabouço.
Enviou seu feitor-chefe, um homem chamado Silvério, cujo chicote tinha marcas de sangue seco. Silvério trazia consigo um sorriso de escárnio e a notícia de que o julgamento de Sebastião seria uma mera formalidade antes do enforcamento. A acusação era de deserção e falsidade ideológica, um crime gravíssimo sob o Código Militar do Império. O sistema, que Sebastião salvara nos campos do Paraguai, agora se voltava contra ele como uma serpente faminta. Enquanto Sebastião definhava na escuridão, a poucos metros dali, na praça principal, uma festa era preparada para celebrar o herói Afonso de Alencar. O filho do coronel, usando uma farda impecável que nunca vira o barro de uma trincheira, recebia os cumprimentos da elite local. A medalha de mérito militar brilhava no peito de Afonso, mas para quem olhasse de perto, veria que seus olhos evitavam qualquer veterano que estivesse por perto. Ele era uma construção de papel e mentiras, sustentada pelo ouro e pela influência do pai. Sebastião, em sua cela, ouvia o som da música vindo da praça e cada nota era como um golpe de aço em seu peito. Ele lembrava-se do general moribundo no Chaco, cujas últimas palavras foram um reconhecimento de sua bravura e a entrega da carta de alforria. Essa carta, o documento que garantiria sua dignidade, fora confiscada pelos homens do coronel no momento de sua prisão. O que restava era apenas a memória de um compromisso que o Estado brasileiro parecia ansioso para esquecer. A injustiça não era apenas contra Sebastião, mas contra a memória de Bento, o ancião que morrera com a boca cheia de terra. Sebastião jurara sobre o túmulo sem nome de Bento, que a sede daquele homem seria vingada pela verdade. Mas como lutar contra um homem que possuía o juiz, o escrivão e o capitão da guarda? O poder de Alencar era uma rede invisível que sufocava qualquer tentativa de resistência antes mesmo que ela pudesse respirar. Naquela noite, o silêncio da cela foi quebrado pelo som de passos que Sebastião reconheceria em qualquer lugar. O ritmo cadenciado de alguém que marchou no pântano. Não era um guarda, mas um dos veteranos que Sebastião salvara durante a retirada de Curupaiti. O cabo Oliveira, um homem que perdera um braço na guerra, mas mantivera a honra intacta, aproximou-se das grades com o olhar carregado de vergonha. Ele trazia uma notícia que faria o sangue de Sebastião gelar. O escrivão que fizera a rasura original no livro de voluntários estava prestes a fugir. O coronel Tristão, sentindo que o cerco poderia se fechar caso uma investigação séria fosse iniciada, decidira aposentar o escrivão de forma definitiva. A queima de arquivo era uma prática comum naqueles tempos, onde a vida de um funcionário público valia menos que uma saca de café. Oliveira sabia que a única chance de Sebastião era obter aquele livro de registros antes que ele desaparecesse nas chamas da lareira da Casa Grande. Mas Sebastião estava acorrentado, e o tempo corria contra a vida do único homem que poderia testemunhar a farsa. Eles pensam que você é apenas uma peça, Sebastião, sussurrou Oliveira, entregando-lhe uma pequena lima de aço escondida em um pedaço de pão. Mas eles esqueceram que você é o homem que ouve a terra. A terra está gritando por justiça. A fuga não seria apenas uma questão de força, mas de precisão cartográfica, uma habilidade que Sebastião refinara no inferno do Paraguai. Ele conhecia cada atalho, cada fenda e cada ponto cego daquela vila, como se tivesse desenhado o mapa em sua própria mente. Enquanto a lima cortava o metal, Sebastião sentia o suor frio escorrer pelo pescoço, misturando-se à sujeira da prisão. Ele sabia que, se fosse pego, não haveria julgamento. Haveria apenas um tiro na nuca e um corpo jogado no rio para alimentar os jacarés. A corrupção do coronel Alencar não era um caso isolado. Era o reflexo de um Brasil que se recusava a libertar aqueles que o defendiam. Se você sente a indignação que Sebastião sentiu naquela cela e quer ver a verdade prevalecer sobre o ouro, inscreva-se no canal. Sua inscrição é o que nos permite continuar desenterrando esses crimes que a elite tentou sepultar. Sebastião finalmente conseguiu romper o primeiro elo da corrente, o som metálico ecoando como um tiro em seus ouvidos. Ele precisava ser rápido. A festa na praça estava chegando ao fim, e a guarda logo voltaria para fazer a ronda noturna. Lá fora, a noite estava estranhamente silenciosa,
como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração para o que estava por vir. Sebastião usou sua memória cartográfica para visualizar o caminho até o cartório, evitando as patrulhas que circulavam com tochas. Ele se movia como uma sombra, um fantasma que o sistema pensava ter domesticado, mas que agora se revelava um predador. Cada passo era calculado, cada respiração era controlada. Ele era o homem que o Chaco transformara em uma arma de precisão. Ao chegar às proximidades do cartório, ele viu que o plano do coronel já estava em curso. Uma carroça esperava nos fundos e o escrivão era levado à força por 2 capangas de Alencar. Eles não iam levá-lo para a fronteira, iam levá-lo para o cemitério. Sebastião percebeu que não bastava apenas fugir. Ele precisava salvar a prova viva da traição do coronel. O livro de registros estava debaixo do braço de um dos capangas, um volume pesado que continha a vergonha da família Alencar e a honra de Sebastião. A luta que se seguiu não foi nos moldes da cavalaria, mas uma emboscada silenciosa e brutal, como as que ele aprendera a fazer contra as patrulhas de Solano Lopes. Em poucos minutos, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de corpos caindo e o gemido abafado do escrivão aterrorizado. Sebastião abriu o livro de registros ali mesmo, sob a luz fraca de uma lanterna de óleo que caíra no chão. Lá estava o nome de Afonso de Alencar riscado com uma tinta mais escura e, por cima, o nome de Sebastião, escrito com a caligrafia trêmula de quem comete um crime. O escrivão, tremendo como uma folha seca, implorou por sua vida, prometendo contar tudo o que sabia sobre os subornos do coronel. Ele revelou que o coronel não agia sozinho. Havia nomes de ministros e generais envolvidos na rede de substituição de soldados. A trama era muito maior do que Sebastião imaginara. A Fazenda Sossego era apenas um nó em uma teia de corrupção que envolvia o próprio coração do império. O perigo agora não vinha apenas de um coronel do interior, mas de forças que poderiam apagar uma cidade inteira para manter seus segredos. Sebastião sentiu o peso daquele livro em suas mãos. Ele não era mais apenas um soldado em busca de alforria. Era o portador de uma bomba política. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida não valia nada, a menos que ele conseguisse chegar até alguém que o coronel não pudesse comprar. Mas quem seria esse homem? Em um país onde o ouro falava mais alto que a lei, onde encontrar um aliado que não temesse o poder dos Alencar? A resposta veio na forma de uma lembrança. O general que ele salvara tinha um irmão, um magistrado conhecido por sua integridade na capital da província. A jornada até a capital seria longa e perigosa, atravessando terras onde o coronel Tristão era o senhor absoluto da vida e da morte. Ele teria que usar todas as suas habilidades de rastreador para evitar os capitães do mato, que logo seriam enviados em sua perseguição. O coronel, ao descobrir a fuga e o desaparecimento do livro, entraria em um estado de fúria assassina, mobilizando todos os seus recursos para destruir Sebastião. A caçada estava oficialmente aberta, e o prêmio era a cabeça do homem que ousara desafiar a ordem estabelecida. Enquanto Sebastião se embrenhava na mata, ele sentia o cheiro da terra e ouvia o som dos passos distantes de seus perseguidores. Ele sorriu amargamente. Eles estavam em seu terreno agora, e na mata, o título de coronel não valia mais do que o de um recruta assustado. A tensão entre o passado de escravidão e o futuro de liberdade estava concentrada naquele homem que corria entre as sombras. Ele não era mais a peça de ninguém. Ele era a própria justiça em movimento, carregando a prova da infâmia em seus braços. A história que o Estado tentou sepultar estava ganhando pernas, e o silêncio que cercava a morte de Bento estava prestes a ser quebrado por um grito de revolta. Mas o que Sebastião encontraria na capital da província seria um desafio ainda maior do que os pântanos do Paraguai. O sistema tem muitas cabeças, e ao cortar uma, outras duas costumam aparecer no lugar para proteger o privilégio. Sebastião conseguiria entregar o livro ao magistrado antes de ser alcançado pelos cães de caça do coronel? Inscreva-se no canal para não perder o desfecho dessa caçada implacável, onde cada passo pode ser o último e a verdade é a mercadoria mais cara do mercado. Comente aqui de qual parte do Brasil você está acompanhando essa investigação. Sua voz
é a nossa força contra o esquecimento histórico. A maior revelação, porém, ainda estava por vir. O general moribundo não havia apenas assinado a alforria de Sebastião por gratidão. Havia um segredo naquelas linhas que Sebastião ainda não tinha decifrado, algo que ligava sua própria linhagem à família Alencar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O sangue que corria nas veias de Sebastião e o sangue que corria nas veias do coronel poderiam ter a mesma origem, transformando aquela batalha em algo muito mais pessoal. A busca por justiça estava prestes a se tornar uma busca por identidade, em um passado manchado por crimes que iam além da escravidão. O que Sebastião descobriu ao ler as últimas páginas do diário do general faria seu mundo desabar e sua sede de vingança aumentar 1000 vezes. A verdade era um abismo, e ele estava prestes a pular nele de cabeça. A poeira da estrada parecia reconhecer os passos de Sebastião quando ele avistou ao longe as torres da igreja matriz. Ele não era mais o homem que partira em silêncio. Ele era uma tempestade contida, carregando em seus braços o livro que faria o chão da província tremer. O segredo revelado na carta do general ardia em seu peito mais do que a sede que matara Bento. Sebastião descobrira que o sangue que corria em suas veias era o mesmo sangue amaldiçoado de Tristão de Alencar, fruto de um abuso que o coronel tentara apagar vendendo a própria mãe de Sebastião para o norte. A ironia era um veneno. O coronel enviara o próprio filho bastardo para morrer na lama do Paraguai, apenas para salvar o herdeiro legítimo e covarde. Mas o destino tem mãos de ferro, e o filho que deveria ter sido um sacrifício retornara como um juiz implacável. Na Praça da Matriz, o palanque ainda estava montado para as celebrações da vitória, um monumento à hipocrisia da família Alencar. O coronel Tristão, sentado na primeira fila da igreja, não esperava que o morto voltasse para cobrar a conta. Sebastião entrou na vila não pelas sombras, mas pelo meio da rua principal, acompanhado por um destacamento de veteranos que ele encontrara na estrada. Eram homens que deviam a vida a ele e que não permitiriam que a justiça fosse novamente rasurada. O som das botas militares no calçamento de pedra interrompeu a missa de ação de graças que o coronel mandara rezar para o filho. Tristão de Alencar levantou-se, a mão buscando instintivamente o cabo da pistola, mas parou ao ver o brilho da medalha no peito de Sebastião. Não era a medalha de Afonso, mas a medalha de honra militar legítima, entregue por um oficial do Império que acompanhava o grupo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que era possível ouvir a respiração ofegante de Afonso, que se encolheu atrás do pai como um animal acuado. O registro militar não mente, coronel, mesmo quando o senhor usa ouro para manchar o papel. A voz de Sebastião ecoou pelas naves da igreja como um trovão. Ele caminhou até o altar, onde o juiz de paz e o magistrado da província observavam a cena com gravidade. O magistrado, irmão do general salvo por Sebastião, deu um passo à frente e tomou o livro das mãos do soldado. Cada segundo de silêncio era uma sentença de morte para a reputação que Tristão construíra sobre cadáveres e mentiras. A farsa foi exposta diante de toda a elite provincial. O herói Afonso nunca saíra dos bordéis da corte, enquanto o homem que o coronel desprezara era o verdadeiro detentor da glória. A vergonha não era apenas de uma família, mas de um sistema que permitia que a vida fosse trocada por conveniência. Mas Sebastião não queria apenas a glória militar. Ele queria a justiça que Bento não teve tempo de pedir. Ele exigiu que o magistrado lesse em voz alta a confissão do escrivão, que detalhava não apenas a troca de soldados, mas o assassinato de Bento por negligência criminosa. O povo da vila, que por décadas calara diante das atrocidades de Alencar, começou a sussurrar um nome, que o coronel pensava ter enterrado. Bento! Bento! O grito começou baixo e cresceu até se tornar um rugido que as paredes da igreja não conseguiam conter. A queda do coronel Tristão de Alencar foi rápida e definitiva, como um castelo de cartas atingido por um vendaval. O ouro que ele usara para comprar o silêncio de tantos já não tinha valor diante da prova documental e do testemunho de um batalhão inteiro. Inscreva-se no canal para garantir que histórias como a de Sebastião e Bento nunca mais sejam apagadas pelo tempo e pelo poder.
A verdade que desenterramos aqui, do Brasil, é o único tributo que podemos oferecer àqueles que sofreram sob o jugo da opressão. A justiça simbólica veio com uma força que o coronel jamais imaginou em seus piores pesadelos. Por ordem direta do imperador, sensibilizado pelo relatório do general, a fazenda foi confiscada para pagar dívidas de guerra e indenizações às famílias dos soldados traídos. As terras que antes eram símbolo de dor e sede foram divididas entre os veteranos e as famílias que ali trabalhavam como peças de uma máquina cruel. O primeiro ato de Sebastião, agora um homem livre e reconhecido, foi abrir as comportas do poço principal para todos. A água que o coronel dizia ser só para cavalo, agora corria livre, lavando o sangue seco da terra e saciando a sede de um povo que esperara gerações por aquele momento. Sebastião olhou para o horizonte e, por um breve segundo, sentiu a presença de Bento sorrindo entre as fendas do chão que se fechavam. O destino de Afonso de Alencar foi o esquecimento e a miséria. Sem o nome do pai e sem a coragem que nunca teve, ele desapareceu nas ruas escuras da capital. O coronel Tristão morreu na prisão, consumido pela mesma sede que negara ao ancião, mas uma sede de poder que ninguém podia saciar. Sebastião nunca assumiu o sobrenome Alencar. Ele escolheu ser chamado apenas de Sebastião de Bento, em honra ao homem que o ensinou o valor de um gole de dignidade. Ele usou sua condecoração não para ostentar, mas para abrir portas em Brasília e na corte, lutando contra as sombras que ainda tentavam escravizar seu povo. A história da Fazenda Sossego tornou-se um marco jurídico no Império. O primeiro caso onde o registro de um escravizado foi usado para derrubar um senhor de terras poderoso. Mas o mistério final ainda permanecia. Quem fora o verdadeiro autor da carta anônima que alertara o general sobre a troca? Recuperei um último documento nos arquivos do Exército que sugere que a própria esposa do coronel, cansada das crueldades do marido, enviara o aviso. No silêncio da Casa Grande, até as paredes conspiravam para que a luz da verdade finalmente entrasse pelas janelas cerradas. Hoje, no local onde Bento caiu, existe uma pequena fonte de água cristalina que nunca seca, mesmo nos anos de maior estiagem. Os locais dizem que é a alma do ancião garantindo que ninguém mais sinta a agonia da sede em terras brasileiras. A investigação termina aqui, mas o compromisso com a memória continua vivo em cada um de nós que não aceita o silêncio como resposta. O que o coronel tentou sepultar sob o pó do tempo, nós trouxemos à luz para que a história não se repita. Inscreva-se no canal e nos comentários, diga qual deve ser o próximo caso da nossa história que merece ser investigado e revelado. Do Brasil para o mundo, a verdade costuma estar escondida nas páginas que eles pensaram ter queimado, e nós estamos aqui para encontrá-las. A justiça demorou 5 anos para atravessar os pântanos do Paraguai e retornar ao sertão, mas quando chegou, foi definitiva. O rio de sangue secou, e em seu lugar ficou a lição de que nenhum poder é maior do que a dignidade de um homem que conhece seu valor. Este foi o relato do crime da Fazenda Sossego, uma ferida aberta no coração do século XIX que finalmente encontrou sua cicatrização. A sede do coronel Tristão foi sua ruína. A sede de justiça de Sebastião foi sua redenção.